Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui deixando de ser bundões com o quarto episódio da minissérie Obi-Wan Kenobi, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, e não é que o herói aqui desta série resolveu ser o que é, né? Um herói, agir, não ser, como eu coloquei, um bundão. Pois é, finalmente Obi-Wan Kenobi mostrou que ele é um Jedi. Tem um pouquinho mais de idade, mas não tem problema. Aliás, falando nisso, né? Muita gente fala, né? Aliás, a antagonista aqui da série fica dizendo o tempo todo, né? Você é um velho. Caramba, ele não é um velho. Muito pelo contrário, né? Já existiram, né? Jedis mais velhos, já existiram, né? Alguns ali integrantes dos Siths que também eram muito mais velhos e não deixavam de ser ágeis, né? Na verdade, tudo isso de dizer que ele é velho é naquele esquema de tentar desmerecer o personagem, que já era uma constante, pelo menos nos 3 primeiros episódios, né? Quando você vê Obi-Wan lutando aqui do jeito que ele lutou nesse episódio, você fala, caramba, ele não tem nada a ver com o que era nos outros episódios. Por que ele teve essa mudança repentina? Quase não tem cabimento, para falar a verdade, né? Não tem. Aliás, inclusive, né, na própria cena de luta, né, ali no corredor, quando ele estava ali contra aqueles Stormtroopers, né, o manuseio que ele tem do seu sabre de luz é condizente, né, com o que ele já fazia quando era jovem, né, lá nos filmes da trilogia do prequel, na verdade, né, episódios 1, 2 e 3, né, onde ele era, claro, mais jovenzinho, né, estava deixando de ser Padawan para começar a ser um mestre, né, mas toda aquela agilidade que a gente já conheceu por lá, e depois, claro, né, nas animações, estava tudo presente aqui, principalmente ali naquela cena, cadê ele nadou ali no meio daquele oceano infinito, que o planeta é só um oceano, né, depois quando já estava dentro lá do quartel-general dos Inquisidores, o tempo todo ele não se mostrou uma pessoa frágil, né, um herói derrotado, muito pelo contrário, ele sempre esteve ativo. Em nenhum ponto do episódio você pode dizer que ele foi preterido em favor das figuras, por exemplo, femininas, que aconteceu bastante nos episódios anteriores, né? Você pode até dizer, não, peraí, a Tala ajudou ele, né? Afinal de contas, ela serviu ali como um salvaguarda, digamos assim, né? Sim, mas o que ela fez não diminuiu a figura dele, né? Ou seja, os atos heróicos dele aqui estavam presentes e eram somente dele. Ela ajudou, ela não sobrepujou a sua figura heróica por aqui. Ou seja, nesse ponto, o personagem em si, ele estava do jeito que a gente conhecia. Ele não está diminuído, ele não está diferenciado. Ele está do jeito que devia ser o tempo todo, desde o começo aqui dessa minissérie. Mas por que exatamente teve essa mudança? Isso aqui é algo curioso, né? Parece até que quando se escreveu esse episódio, foram outras pessoas, na verdade. E até a direção não atrapalhou. Todos os episódios aqui da minissérie, os 6, são dirigidos pela mesma diretora, Deborah Shaw, né? E ela não fraquejou dessa vez, estava bom as cenas de ação, muito interessante. Claro, a gente pode até combinar que o que teve de interessante aqui a respeito de Obi-Wan Kenobi foi justamente a coreografia. E a gente pode dizer então que nesse ponto, o coreógrafo dessas lutas, da luta de espada ali, quer dizer, luta de espada, né? É a luta de espada contra os phasers lá, né? Das miras vagabundas dos Stormtroopers, é que eles nunca conseguem acertar nada, né? Enfim, mas plasticamente a coreografia estava bonita, estava condizente. Ou seja, tudo que ficou bacana aqui em todos os momentos foi justamente o gestual do Jedi. E isso você pode colocar na conta assim do coreógrafo, que foi ele que salvou o episódio, porque se a diretora, nos momentos anteriores, os 3 episódios iniciais, ela não foi lá muito bem nas cenas de ação e também na movimentação de câmera por aí, aqui, apenas num corredor, ficou tudo funcional, ficou bacana. E o roteiro ajudando? Melhor ainda, com certeza. Bom, na verdade,
a gente tem uma continuidade do que a gente viu no episódio passado, né, daquela coisa ridícula que foi a luta entre Obi-Wan e Darth Vader, mais especificamente, né, o final da luta, né, que foi uma coisa sem pé nem cabeça, porque não tinha sentido, né, o Darth Vader deixar ele ir embora, né, ou ser salvo, né, justamente por Tala e mais aquele droide gigantesco, né, que não fala. Não tinha sentido, né? Por que não tem sentido aquela cena, né? Como eu comentei, tinha toda aquela também plasticidade da luta ocorrer num ambiente amplo, uma característica profunda lá dos filmes, né? Também foi colocada nas séries. Mas o que faltou exatamente ali para ser convincente aquele finalzinho é que quando a Tala dá o disparo lá com sua arma e faz pegar fogo todo aquele minério que já tinha antes, né? O próprio Darth Vader já tinha tacado fogo deles, né? O problema é que onde ficou o Obi-Wan caído ali, né? Todo queimado, chamuscado, era no mesmo ambiente, ou seja, não teve uma mudança. Por exemplo, não foi uma questão de ela ter disparado a sua arma e derrubado uma outra estrutura. Se eu não me engano, havia um grande guindaste ali do lado, ou era uma esteira, não, acho que era uma esteira, não era um guindaste, era uma esteira de minério, né? Seria interessante se dali, por causa do disparo, aquela estrutura caísse e modificasse o cenário. Ou, por exemplo, né, abrisse um belo de um buraco no chão, onde o Obi-Wan podia ter caído, e aí sim os dois que estão salvando, a própria Tala e mais o androide, dessem ajuda a ele. Porque vamos combinar também, quando ela dá o tiro, ela está em cima de um monte de minério, e depois ela já está lá embaixo. E ainda chegou o droid. Não tem sentido nenhum ele ter chegado, ela ter descido, e nenhum Stormtrooper ter rodeado ali, né, dado a volta naquele bando de minérios incandescentes. Não tem sentido nenhum. O Darth Vader podia até ficar assim de boa, ficar só olhando, porque ele não precisava sair correndo, mas os Stormtroopers não tinham ter dado a volta, porque quando tem aquela cena aberta, é óbvio que tinha espaço para isso acontecer. Mas, de novo, a cena fica falha, ou ficou falha no outro episódio, porque o cenário ele não se modificou. Ou seja, não abriu um buraco, não caiu uma parede, não caiu uma grande estrutura que pudesse encobrir de fato a visão de todo mundo. Não é só o fogo podia ser contornado, né? Mas enfim, eu estou até enrolando um pouquinho falando do outro episódio, porque desse aqui é um episódio simples, é um episódio funcional, mas no fundo, ele é bem tranquilo, para falar a verdade, porque depois daquilo, né, Tala foi, claro, correr a um tratamento para o Jedi, né, e foi até uma base lá, justamente do pessoal da Resistência, né, até colocado em 2 momentos aqui no episódio, que esse pessoal ali que ajuda os Jedi, ou as crianças que agora, né, estão nascendo e já manifestam alguma força, né, um contato com a força, eles não são, porque os rebeldes ainda não existem, de fato. Talvez aqui seja o começo, né, dos rebeldes, que depois a gente vai ver lá no episódio 4, né. Bom, o que eles são pessoas que são civis, né, que querem ajudar os Jedi, né, os remanescentes, os que sobraram, e eles se colocam, né, quando eles não são soldados. E depois, quando tem todo o perrengue lá no final, que acaba um morrendo lá, né, a Tala acaba dizendo, agora vocês viraram soldados. Mas, de qualquer forma, eles são bastante organizados e tem lá um certo planeta onde é a base, realmente, do que talvez seja no futuro os rebeldes, a Aliança Rebelde, né? Que é o nome certo, mas por enquanto é apenas uma certa resistência ao Império. Mas o que vale, né? Aí a gente acaba descobrindo, ou finalizando, concretando, né? Deixando bem claro que o interesse, de fato, ali da terceira irmã é com esse pessoal da Resistência e aquela questão dos túneis, né? Claro, não ficou explicado pra gente como é que ela conseguiu passar a perna na lépida pequena Leia, né? Como ela conseguiu chegar ao fundo do corredor antes da garotinha. Aquilo também foi outro absurdo de roteiro. Foi um furo mesmo, né? Houve muita gente aqui, polêmicas, né? A respeito do episódio anterior, logo falando de novo do episódio anterior, né? Que existiam furos ao final do episódio. A questão, principalmente lá do Darth Vader não ter pegado o Obi-Wan pela uma segunda vez, arrastado ele de volta ao fogo, por exemplo, né? Mas é que ele quis realmente ter uma outra oportunidade, mas foi assim uma certa facilitação, assim, para meio que casar, talvez, com o 4º episódio, né? Porque
eles não podem, acho que, ter outro conflito entre eles. Acho que mais ou menos isso. Mas foi uma questão mais de narrativa de qualquer outra coisa, não é exatamente um furo. Furo mesmo é a Reva, a terceira irmã, ter chegado ao fundo do corredor antes de uma garotinha que mal consegue correr. Enfim, até esqueci o que eu estava falando quando eu voltei de novo para o terceiro episódio. Bom, claro, na resistência, né? Sim, o que ela quer é destruir a resistência. Talvez acho que o único foco, né? Se quase eles já caçaram todos os Jedi remanescentes, então se for atrás do pessoal da resistência, eles conseguem então achar os pouquíssimos outros, né, Jedi que ainda sobram por aí. E quem sabe também, né, pegar as criancinhas que começam a ter contato com a força. Ou seja, não tem nada de complicado, né? Parecia que ela queria algo mais substancioso, não sei o quê, mas não, parece que é só isso mesmo, ela só quer agradar, ficar bem na fita com Darth Vader. Bom, e basicamente é por causa disso, né, que no começo do episódio, que é até um ponto fraco, né, é ela tentando colher informações ali da pequena Leia. Porque ela encasquetou que a menina tinha informação de onde era a base lá da resistência. Não tem lá muito sentido ela pensar nisso. Embora a própria Tala tenha dito no episódio anterior que acho que ela disse para a garota. Eu realmente não lembro se ela falou o nome do planeta. Porque basicamente é somente isso, né? A informação que ela podia tirar da garotinha é onde é a base da resistência, qual o planeta, em que sistema. Somente isso, ela não ia colher outras informações mais específicas. Esse começo, né, do interrogatório que ela faz com a pequena Leia é um certo exagero, uma forçação de barra, né? Aliás, eu até acabei me lembrando, quando estava acontecendo a cena, que foi um momento que pela primeira vez essa antagonista ganhou um pouquinho mais de diálogos intercalados, né, com algum personagem, né? Ela não tinha tido muito tempo de fala, agora ela teve com a pequena Leia. Mas mesmo assim não ajudou, né? A atuação da atriz é pavorosa, ela não consegue passar nada, nem no tete-a-tete ali com a garota. A mini atriz ali deu de 10-0, fácil, em cima ali daquela atriz que está querendo se passar como uma grande vilã, mas não está conseguindo. Fazer o quê, né? Mas voltando, né? Enquanto ela está lá interrogando a pequena princesa, né? O Obi-Wan acorda, né? Lá no tanque de Bacta e fala, cadê a menina? O que vocês fizeram com ela, né? E ele quer voltar a todo custo, né? E claro, ele sabe onde fica lá aquele planeta lá todo aquático, né? Que tem a base lá dos inquisidores, né? O pessoal da resistência sabe. Então, eles vão até lá, né? Bom, primeiro, aparentemente só vai o Obi-Wan e Tala, né? Ainda com o disfarce dela, né? E é uma cena também bacana, interessante, porque aí começa uma das grandes características da franquia Star Wars, né? Que é a cena de resgate. Aliás, a primeira cena de resgate foi justamente lá no episódio 4 e também com a Leia. Pois é, foi aquela missão, né? Do aí já velho Obi-Wan Kenobi e mais o Luke crescido, irmãozinho, né? Crescido, junto com Han Solo e também Chewbacca. E claro, os dois droids, R2-D2 e C-3PO. Uma grande equipe com a missão de resgatar a princesa. Ou seja, cena de resgate é uma coisa quase que constante em todos os filmes. E em muitas séries, vários episódios também tinham um esquema de resgatar alguém. Ou seja, nada de novo, mas é uma coisa, é um tipo de ação que o pessoal adora. Os fãs gostam muito dessa situação. Precisamos resgatar alguém. E se no caso é um personagem importante, melhor ainda. Às vezes se resgata alguém que não é tão grande assim, né? Em termos de importância. Mas quando é um personagem importante, bacana. E claro, né? Quando a gente vê que isso está acontecendo, a gente ainda não sabe que Obi-Wan ainda vai se tornar, né? Ou retornar a ser, né? O que ele era antes, né? Nos seus moldes atléticos, digamos assim, no manuseio ali do seu sabre de luz. A gente não sabe ainda disso. E no começo parece que de novo vai ter apenas o destaque das figuras femininas, porque antes, né, a gente já tinha visto a vilã ali, né, meio que interrogando, quase começando a torturar, depois ia partir para a tortura mesmo, né, com a pequena Leia.
Aí depois vem a Tala lá, entrando lá no QG dos Inquisidores, e ela ali atuando para que Obi-Wan pudesse entrar no complexo lá por baixo, né? Via aquática, pelo fosso ali, né? Ela estava tudo dominando, né? Ou seja, só as mulheres se destacando. E como eu disse, né? No fundo, a gente acabou percebendo muito claramente que ela, de fato, apenas contribuiu para a ação bem explícita, né? Bem forte do Obi-Wan Kenobi. Aí sim, ele estava fazendo o resgate da garotinha. Se não fosse por tudo que ele fez, não ia dar em nada. Então, justamente o resgate, o grande momento que a franquia sempre se vale. Bom, e basicamente aí quando começa de fato, né? Quando o Obi-Wan já está lá dentro, aí é só curtição, né? A gente se senta tranquilo ali no sofá e fica curtindo como as coisas vão se desenrolando. E cada vez mais que ele ficava mais ágil, caramba, foi, eu acho que um deleite para todo mundo. Acho que ninguém pode reclamar que ele estava aqui ridículo. Não, ele não estava. Sim, teve um outro momento que até a gente possa dizer que, caramba, pô, que coisa feia, né? Mas não foi o caso. Em cima do Obi-Wan, não estava. E a ajuda que a Tala oferece a ele também está nos conformes, não tem nada demais. Como eu disse no começo, quando tinha aquela coisa da terceira irmã interrogar a pequena Leia, estava um pouquinho esquisito, mais para valorizar apenas a personagem do que qualquer outra coisa, né? Mas, a contento, o resgate funcionou, foi bem bacana, com a participação também de vários Stormtroopers, né? E aquela cena, de fato, que foi a melhor ali do corredor, quando começa a trincar o vidro, também foi muito bom, porque se a gente já tinha se divertido com o Obi-Wan manejando seu sabre de luz, né, fazendo desviar os tiros dos Stormtroopers, né, acabando matando todos eles, né, também teve um momento onde ele teve que segurar exatamente o fluxo de água, né. Aí ele demonstrou que realmente já está dominando, porque lembram, né, antes dele ir lá para o tanque de Bacta, né, na espaçonave que Tala conduzia, ele estava treinando um pouquinho ali com o peso de papel, digamos assim, na mesa, arrastando com a força, né? E nesse ponto específico, a gente ainda estava pensando, caramba, continuam demonstrando que ele é um cidadão, um homem fragilizado, fraco, impotente. Mas depois não, né? Tudo revirou lá naquela cena específica do corredor. Claro, antes, né, quando estava lá naquela sala de tortura, ele já liquidou os Stormtroopers. Na outra, no corredor, antes, né, de encontrar os outros, ele usou aquele truquinho básico, né, de fazer um barulho lá para frente, todo mundo se dirigir, né, para lá. Enfim, tava bacana. E aí, claro, culminou realmente na cena ali onde ele desvia os disparos e segurou então o fluxo de água. O fecho ali da cena também foi bem bacana, funcionou completamente. Claro, depois aí começa a ter umas coisitas exageradas, mas no fundo, também faz parte da franquia. Que até fica, juro, uma coisa meio esquisita, né? Teve todo o esforço, né? Dele ir por baixo ali, pela água, ela, a Tala, arranjar o jeito e achar o caminho, que eles não sabiam fazer a mínima ideia se de fato tinha até uma abertura, né? Mas tinha, ok. Mas aí depois, quando eles vão embora, resgatam a garota, eles vão pela frente, pelo mesmo lugar onde ela entrou com a nave, né? Disfarçada ali ainda de oficial do Império. É uma coisa meio maluca, né? E aí teve aquele momento, talvez que alguns possam ter considerado constrangedor, né? Que é o Obi-Wan com aquele capote ali de um dos oficiais e ele estava lá com a Leia dentro, né? Foi uma cena meio cômica, na verdade, né? Eu, pessoalmente, não acho ridículo, mas eu já vi muita gente reclamar que é coisa palhaçada, né? Que isso, a menina ali dentro, né? Coisa ridícula, como que ninguém viu, né? Que o cara tava todo gordo ali, né? Ninguém viu os pezinhos dela embaixo, né? Forçado, mas tudo bem, vai. O que vale é que, no fundo, né? A terceira irmã ali chegou pra meio que, ô meu filho, ô traidora, ô menininha, ô velho. Ela sempre usou esses três discursos ali, né? Bom, eles estavam numa saia justa, não tinha como escapar, porque ali estava um monte, forrado de Stormtroopers para lá e para cá, né? Os outros oficiais também do Império estavam por lá e estava a própria terceira irmã, né? Já com seu sabre ativado. Não tinha como escapar daquilo, a não ser, claro, por outra característica também da franquia, que é
a cavalaria chegando no último instante possível. Aí a gente descobre, né, que eles não vieram ao planeta sozinhos, né? Aquele cara lá da Resistência, né, ele mandou também 2 naves pilotadas por 2 personagens que haviam aparecido lá na reunião, né, no briefing inicial, né? Ou seja, chegaram no instante oportuno, né? Muito combinado, né? Muito facilitado o roteiro, mas serve, funciona, né? O próprio Han Solo já foi a cavalaria lá no finalzinho do 4º episódio, vocês lembram, né? Aquele momento, né, que Darth Vader, né, na sua nave quase fazia explodir a nave do Luke, né, que estava tentando acertar o buraco lá para jogar a bomba para destruir a Estrela da Morte, né? Quem salva o Luke é justamente Han Solo, que volta, depois de dizer que nunca mais queria saber de tudo aquilo, ele volta no instante exato, salva o Luke, né, dá um tiro na nave do Darth Vader, que sai rodopiando, né, é o único que sobra vivo da Estrela da Morte, né? Enfim, o lance da cavalaria chegando no último instante possível também é super comum na franquia. Funciona? É forçado? É, mas que é funcional pro core, né? Fazer o quê? No fundo a gente acaba gostando, né? Gera uma cena de impacto e tal, né? Foi bem bacana ali, né? Claro, teve aquela pontadinha, né? Não conseguiam deixar a Reva fragilizada, né? Porque quando as 2 naves, depois que Obi-Wan e a Tala e a pequena Leia já embarcam em uma das naves, né, da pilota, né, e já saem, né, em escapada, chega a outra nave, né, termina de atrapalhar ali a terceira irmã, e esse que surge, o 5º irmão falando, detenha ele, né, não deixem eles fugirem. Por que ele pede para ela? Não tem sentido nenhum, né? Ele devia chegar ali e fazer a mesma coisa que ela fez, né, usar a força, ou ele não é um adepto da força. Adepto, né? Ele não tem os poderes, vai ver que é isso, né? Ele não é um Jedi que virou a casaca. Não sei dizer na verdade porque eu não assisti ainda a série animada Rebels, que, claro, os Inquisidores foram apresentados por lá. Ou seja, como eu não acompanhei, eu realmente não sei se o 5º irmão, ele foi um Jedi antigamente ou foi apenas um cara que aderiu para o esquema ali da Inquisição, dos Inquisidores, e realmente ele não teria como fazer o que ela fez, né? Que é pegar através da força uma caixa ali e jogar em direção à nave. Talvez por isso que ele falou para ela fazer. Pode ser, né? Por isso que ele não fez, né? Mas ele maneja lá o sabre de luz, mas não tem como projetar as coisas. Pode ser que sim, né? Se for isso, tudo bem, mas se ele sabe manejar a telecinese com a força, aí, fio, realmente só foi um destaque para ela. De qualquer forma, né? Ela acaba derrubando então a 2ª nave, né? E o cara morre, que foi no que eu falei, que depois a Tala diz, bom, agora vocês são soldados, porque vocês morrem em pequenas lutas, pequenas batalhas. Bom, claro, né? Depois que eles conseguem escapar, óbvio que o Darth Vader aparece por lá e já que tá querendo a cabeça, ou melhor, o pescocinho da terceira irmã já começa a estrangulá-la, mas ela diz, não, peraí, eu deixei eles escaparem. Por quê? Porque ela colocou, né, um sinal de rastreamento lá na nave. Diz ela que está na nave, né? Depois a gente acaba descobrindo que está dentro do bonequinho, né, da navezinha, é da nave mesmo, né? Não, na verdade, do droidzinho da Leia, né, que é a Lola, né? Aliás, no momento, né, que foi até esquisito, quando ela fala que ela tem um rastreio instalado, você fala, mas como? Ela não chegou perto daquelas naves, como é que ela conseguiu fazer isso, né? Porque eles não foram embora na nave que a Tala chegou, né? Não foi nas outras 2 naves que o pessoal da cavalaria, né, tinha chegado, né? Tinha aparecido. Então como é que ela colocou o rastreio, né? E também outra coisa, né, que quando teve a cena justamente da Lola aparecendo lá na sessão de interrogatório, eu havia pensado que foi a própria Leia que soltou lá o seu droidezinho para meio que atacar, tentar escapar, uma coisa assim mais ou menos, né? Mas não, se a gente rever a cena com mais atenção, a gente percebe que de fato acho que foi a própria terceira irmã que com o uso da força tirou lá o droidezinho do bolso da garota. E ela ficou lá brincando com o negócio meio que só para disfarçar, enquanto assim, aí ela colocava lá o transmissor para ter o rastreio, né? Ou seja, ela foi esperta, podemos colocar, né? Sim. Um ponto, então, para a antagonista aqui, né? Se bem que a gente pode dizer, pô, o Darth Vader fez esse mesmo truque lá
no episódio 5, né? Império Contra-Ataca, né? Ele também deixou, né, Falcon Millennium ir embora, né, com todo o pessoal dentro, mas tinha um rastreio lá dentro, né? Pois é, né? Aí quem inventou isso não foi o Darth Vader, foi a terceira irmã, né? Tirou a responsabilidade da invenção, né? Pois é. Enfim, a gente entende essas coisas, né? Ok, o episódio, no fundo, foi muito bem feito, muito bem dirigido, digamos assim, né? Mas embora eu tenha dito que o que vale ali são as cenas de coreografia do Obi-Wan, não o restante em si, né? E o roteiro segurou tudo, as situações eram boas, o esquema de resgatar alguém é super legal dentro da franquia, tudo está funcional aqui nesse episódio. É um episódio que, pela primeira vez, parece que é o que a gente queria assistir. Esse que é o ponto importante. Pela primeira vez. Tem uma esquisitice, o exagero ali do interrogatório com a menininha, depois aquela coisa lá do disfarce para esconder a Leia dentro do capuz ali, né? Dentro do casaco, da jaqueta, enfim. É uma coisa meio palhaça? Mas tudo bem. O episódio não deixa de ser muito bom, para falar a verdade, né? Ele é completamente superior ao que foi os 3 primeiros, justamente porque ele é, no fundo, uma sequência de ação, nada mais do que isso. E tanto é que é um episódio super curto. Entre os 4, é o que tem menor duração, acho que é 39 minutos. Ele é curto mesmo, ele é rápido e direto, porque é basicamente uma sequência de ação um pouquinho mais alongada aqui e acolá. De todos os pontos apresentados, você podia fazer pequenos cortes. Isso aqui virava ali na casa de uns 15 a 20 minutos, com certeza, para ser colocado dentro, por exemplo, de um longa-metragem. E como a gente sabe que essa minissérie antes foi um filme, bom, a gente pode dizer que todo esse ponto aqui eu acho que estava lá no filme, com certeza. Por isso acho que tudo funciona, talvez, no fundo. Não sei. Enfim, o que vale é que eu curti bastante, me diverti e pela primeira vez aqui nessa minissérie eu posso dizer que gostei do que vi. Não é um episódio, claro, sensacional, porque é uma certa coisa cotidiana que a gente está muito acostumado na franquia, não teve nenhuma originalidade aqui apresentada. É o mais do mesmo, mas é o mais do mesmo que a gente curte bastante. Mas de qualquer forma, gostei, como eu disse, me diverti e, portanto, para esse episódio eu atribuo, claro, sem exageros, né? 4 asteriscos. Acho que está de bom tamanho para esse produto apresentado para gente. Porque simplesmente agora Obi-Wan Kenobi não foi um bundão, foi um herói. É isso.